Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Vanice, faço parte da equipe da FAEP, né? Sejam todos bem-vindos à FAEP. A gente vai começar o nosso evento agora. Eu estou compartilhando no chat um link para a lista de presença, tá? Então, essa lista a gente vai utilizar para a emissão dos certificados. Esses certificados, eles vão ser disponibilizados para vocês por e-mail em até 10 dias úteis a contar a partir de hoje, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para ter um bom evento para vocês. Oi, boa noite para todas, todos, todes. Espero que estejam bem. A minha câmera ela está desligada no momento, porque antes de qualquer coisa a gente vai iniciar com uma atividade, tá? Só para eu saber, vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Sim? Sim. Tá. Maravilha, obrigada demais. Então, o exercício que a gente vai fazer agora, vai ser bem simples, tá? Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, ok? E aí vocês só vão ouvir, enfim, a narração que eu vou fazer, a descrição que eu vou fazer. Tá? Esse vai ser o nosso começo do encontro aqui hoje. Fechem os olhos, por favor, todo mundo. E vamos lá. Então, vamos imaginar, né, eu não sei se aqui é o caso, mas que tivesse entre nós alguma pessoa com deficiência visual, né? Então, é sempre legal a gente fazer uma descrição do que a gente vai vendo aqui. Bom, então, eu sou a Angel, né, e aí eu vou me descrever nesse primeiro momento. Então, eu estou vestindo hoje um macacão verde, meio musgo. Está muito calor aqui em São Paulo, então ele é um macacão bastante aberto. O meu cabelo, ele é um pouco cacheado e roxo. Eu tenho boa parte do meu corpo tatuado. Então, visível, braços, mãos, pescoço e rosto. Eu tenho inúmeros piercings no meu corpo também, visíveis. Eu tenho piercing no nariz, eu tenho um alargador no lábio, eu tenho alargadores grandes na orelha, de 46 milímetros. Inclusive, esse alargador ele é colorido, como se fosse um arco-íris com glitter. Enfim, e eu tenho alargadores também no nariz, na cor branca. Eu não falei no início, mas é importante falar também, eu sou também uma pessoa branca, e eu sou uma pessoa trans não binária. E a minha orientação sexual está dentro ali do que eu entendo e que faz sentido para mim, que seria a pansexualidade. Certo? Então, essas são algumas informações sobre a minha subjetividade, sobre a minha aparência. Além da aparência, é importante falar também, né, que eu sou uma pessoa vegane, ou seja, eu não consumo nada que tenha origem animal e que esteja ligada com a exploração animal. E, enfim, eu trabalho com educação e aí a gente vai depois para isso. Eu estou num quarto um pouco escuro e tem uma luz direta sobre o meu rosto, e é o que vocês vão ver daqui a pouco. Certo? Com essas informações que eu fui passando para vocês, ainda com os olhos fechados, vão construindo aí, com base, obviamente, na experiência de vida de cada pessoa aqui presente, como que seria essa pessoa, né, que, com base nessas informações que eu fui passando, certo? E aí, eu não preciso que vocês me devolvam nenhuma informação agora. O exercício é ir construindo, né, essa trajetória, ok? Na mesa. E aí, conforme eu fui falando, eu imagino que algumas pessoas elas vão se confrontar com alguns estereótipos, algumas ideias de senso comum sobre algumas coisas, né? Então, quando pensa num corpo muito tatuado, com perfurações alargadas grandes demais, quando ouve a palavra trans, né? São algumas informações, alguns marcadores sociais que vão aí levando vocês para alguns lugares, ok? Então, eu não preciso que vocês me respondam para que lugar que vocês foram.
Esse é um confronto que vocês terão com vocês próprias e próprios ao longo do dia e para a vida, né? O nosso encontro aqui é justamente esse, né? Entrar em contato com as nossas crenças, com as nossas experiências, e, a partir disso, começar também a ter uma atenção como isso se relaciona, né, se articula com as outras pessoas, certo? Então, agora podem abrir os olhos, quem estava com os olhos fechados ainda. Eu vou ligar a minha câmera, e aí a gente começa agora, enfim, conversar um pouquinho mais. Não sei, já conseguem me ver? Acredito que sim. Eu não sei se a imagem que vocês desenharam se liga com com a imagem que vocês enxergam agora, para quem enxerga. E, enfim. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Hoje, me convidaram para falar com vocês um pouquinho sobre educação e sobre dissidência. Eu queria, inicialmente, agradecer, né, o espaço, o convite. É muito importante para mim, e acredito que para todo mundo que está aqui também, essas possibilidades de encontros para pensar outras possibilidades de existência, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para toda a equipe da FAEP, né, e para todo mundo que está aqui interessada no que a gente vai conversar. A ideia, até por isso eu não trouxe nenhum slide, é que, embora a gente esteja aqui mediadas pela tecnologia, que a gente consiga ter um encontro mais próximo do olho no olho possível, ok? Então, se em algum momento eu falar alguma coisa, algum termo, alguma expressão que alguém não entenda, que fique confusa, por favor, pode me interromper, abrir o microfone e a gente esclarece e conversa um pouquinho, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou me apresentar um pouquinho, na parte mais, assim, por que eu estou aqui, o que eu já fiz, né? Porque é legal saber de onde vem o que vocês vão ouvir, né? De onde parte esse discurso aí. Bom, então eu tenho aí uma graduação em História, né? Eu tenho uma especialização em Educação Inclusiva, e estou cursando no momento um MBA em Gestão Escolar. Tá? Eu trabalho com educação pública aqui na periferia de Osasco, né, onde eu vivo, na escola que eu trabalho, né? Inicialmente eu estava na sala de aula lecionando História, e esse ano me convidaram para participar da equipe da coordenação pedagógica. Então, eu iniciei em 2020 na coordenação pedagógica, e aí veio a pandemia, e aí essa experiência que já era nova, ela foi potencializada por tudo que a gente está vivendo, né? Então, para todo mundo tem sido uma experiência radical, para mim também nesse sentido de, inclusive, de trabalho, de dia a dia, né? Além desse meu trabalho com a educação básica, né, eu tenho alguns trabalhos paralelos e que são fundamentais para que eu consiga me articular na escola da forma que eu tenho me articulado. Tá? Então, há algumas décadas eu tenho pesquisado o corpo dentro do recorte do corpo modificado, que aí seria nesse lugar que a gente está falando, da tatuagem, do piercing, da escarificação. Né? Então, esse tem sido meu objeto de estudo já há algum tempo. E aí, dentro desse trabalho de pesquisa, eu desenvolvi uma plataforma eletrônica, que é o Freak Guys, em 2006, que está lá disponível. Ali eu vou, enfim, publicando matérias, pesquisas, enfim, informações que envolvem corpo, sociedade, cultura, arte também. Em 2014, eu começo a trabalhar com um grupo de estudo sobre modificações corporais, desconectado de instituições, né, é algo completamente independente e intencionalmente independente. Né, 2014 a gente não via sentido e segurança em estar ligada com alguma instituição, ok? Em 2016 eu colaborei com a idealização de um outro grupo de estudos, aí focado específico no piercing, e, enfim, embora eu tenha me afastado um pouco desse grupo de estudos, por conta de demanda de trabalho, eu continuo colaborando ativamente sempre que posso, né?
Junto com isso, eu tenho um trabalho desde 2005 no campo das artes, especificamente no campo da linguagem da performance. Não à toa, é a performance art, que é essa linguagem super borrada da arte contemporânea, bagunçada, né? E é lá que eu estou. Então, eu vou misturando tudo isso que eu estou falando para vocês, para ir articulando o meu trabalho no campo da educação básica, certo? E aí, eu falei para vocês que hoje a gente iria conversar sobre educação e dissidência, né? Normalmente, para facilitar um pouco a apresentação, eu uso a palavra diversidade, que aí a gente já rapidamente começa, já entende, né? Ah, tá, então a gente vai falar de diversidade. Por que eu tenho escolhido, e não só eu, tá? É um grupo de pessoas que tem escolhido usar a palavra dissidência no lugar de diversidade. A gente entende que quando a gente fala repetidamente sobre diversidade, é importante, é legal, só que é um discurso que está sendo assimilado também, e a gente passa a pensar só no conceito de diversidade, que é essa pluralidade de existências, e não pensa nas bases, nas estruturas que fazem, né, com que alguns grupos eles sejam aí prejudicados historicamente. Quando a gente fala de dissidência, a gente está falando de conflito, a gente está falando de divergência, certo? Então, aí a gente começa a perceber que quando a gente vai falar de alguns grupos, de algumas populações, é conflito. É uma história construída com base em conflitos constantes, né? E aí, quais grupos que a gente poderia, assim, brevemente demarcar, né? A gente poderia pensar, por exemplo, dentro das dissidências, né, as populações indígenas, né? Quando a gente pensa, então, as populações indígenas aqui no Brasil, qual que é o histórico? Né? Colonização, massacre, a escravização, estupro, violência, genocídio, e etc, etc, etc. É uma história que ficou lá no passado? Não, é uma história que segue ainda até hoje. Né? Se a gente acompanhar as notícias aí diárias, a gente percebe o quanto que a colonização, essa ideia da colonização, ela não teve fim ainda. Né? Outro, né, a gente poderia pensar dentro desse esquema, né? A população negra, que a gente, né, sabe, infelizmente o país lida muito mal com isso, né, porque sabe e ainda assim cria poucas possibilidades da gente mudar essa estrutura. Então, é uma população que historicamente foi prejudicada. A gente pode pensar as pessoas com deficiência, né, que é um outro grupo, bem prejudicado. A gente pode pensar a população LGBTQIA+, é um grupo bem prejudicado, e que não é prejudicado agora, 2020, né? Quando a gente remonta a base das histórias dessas populações, é isso, né? É uma história de desumanização, de perseguição, de extermínio. Então, quando eu trago a dissidência, é essa provocação. Então, a gente tem que voltar na história e olhar por que esses grupos eles estão como estão ainda hoje. Não é nem porque como eles foram. Como eles foram, a gente já sabe, mas por que eles ainda estão? Por que a gente ainda hoje está debatendo a presença de pessoas trans na educação, por exemplo? Né? Por que ainda hoje a gente está tentando tirar a legitimidade das cotas? Né? Que as cotas elas não são raciais, não são cotas sociais. Então, por que a gente está ainda colocando tantas barreiras para lidar com problemas que vêm de muito tempo? Né? Então, aí são alguns exercícios que a gente precisa fazer, né? Principalmente quando a gente vai pensar a educação. Até aqui, tudo bem, gente? Sim? Então, ok. Então, o nosso encontro aqui, ele tem alguns objetivos, assim, soltos, né? Nada aqui é fixo e tem um tom autoritário de, sei lá, qualquer que seja. Então, é um encontro livre, alguns objetivos possíveis, né? É que a gente pense sobre a educação e que a gente consiga pensar de outras formas, né? E talvez que não seja agora, mas que as informações elas fiquem aí ecoando e que a gente pense nisso ao longo do tempo. Né? Cada pessoa tem um tempo para lidar com algumas questões.
Eu tive os meus tempos, e acredito que cada um aqui tem os seus, e está tudo bem. Então, o encontro também, ele tem a intenção de causar um certo distúrbio. Algumas informações que a gente vai conversar, elas são desconfortáveis, né? Elas causam incômodo, e é isso mesmo. A gente tem que pensar que estar em conforto pleno numa sociedade como a nossa é algo muito, muito ruim. Tem algo aí desalinhado, né? Então, o encontro ele vem para fazer ainda mais essa provocação. E aí eu não venho para trazer nenhuma resposta, né, de qual caminho que vocês vão trilhar. Eu estou falando vocês porque eu estou focando aqui na turma da pedagogia, né? Mas aí cabe para todo mundo que está aqui interessado na discussão. Então, ao invés de respostas, eu venho produzir mais problemas. Certo? Então, a gente vai sair daqui com mais dúvidas, mais questionamentos, e está tudo bem. Se em algum momento a dúvida incomodar muito, vocês precisam esclarecer, etc., deixo os meus contatos aí para que a gente possa trocar, conversar, ler algumas coisas, assistir outras, e assim a gente vai pensando, ok? Não quero que ninguém concorde comigo o tempo inteiro, eu quero que a gente discorde, e é ótimo que a gente discorde, né? Divergir é muito bom. E é uma pena que a gente viva num tempo, né, que a divergência ela é um problema, que as pessoas se matam por divergências, né? A gente não deveria estar assim, quando a gente pensa em tudo que a gente já viveu, né? Então é isso. Bom, e aí, já falei um monte, me apresentei assim, dessa forma mais formal, né? E acho importante fazer assim, um breve resumo da minha biografia, né? Então, eu falei para vocês dessa parte profissional, de formação, que eu trabalho, que eu fiz. E aí, além do trabalho, tem... Então, como eu falei para vocês, eu vivo na periferia de Osasco, né? Eu nasci e vivo mesmo no bairro, desde então. Eu sou de uma família pobre daqui de Osasco, e que na infância a minha família ela era fundamentalista religiosa, certo? O que isso quer dizer, né? O fundamentalismo religioso, dentro da minha experiência, ok? E agora a gente vai focar um pouco nessa experiência, não quero falar por todas as pessoas que passam por alguma coisa parecida, vou focar na minha. Dentro do que eu fui vivendo aqui, o fundamentalismo religioso, ele operava da seguinte maneira: a gente não podia acessar livros, porque livros era coisa do mundo, né? Então, o único livro que a gente poderia ter em casa era a Bíblia. A gente não podia ter TV também, né? Então, a televisão ela era entendida como uma coisa do demônio, né, do mundo, então era algo que não podia ter dentro de casa. Qual que é o problema, né, de você não ter livros? Uma coisa que eu não falei, que eu amava na infância, que eu tinha que ler assim, às escondidas, era gibi, HQ, de super-heróis. Adorava, até hoje eu gosto. Mas na infância era, tipo, o truque que tinha que fazer escondido, assim, né, para dar conta. E aí, qual que é o problema disso, né? A gente está falando de mídias, de tecnologias que elas vão aí operar na forma que a gente também vai aprendendo, né? A escola lá cumpre um papel, mas não só a escola, a gente também vai aprendendo em outras vias, né? Então pensa, a TV não tinha, então as informações sobre atualidades elas vinham de forma muito picada, né? Para cá, assim. Livro também não, e nem gibi. E aí eu ia para a escola, tinha as discussões sobre atualidades, alguma coisa que passou na TV, e eu nunca sabia do que estava sendo falado. Perceba, já há um prejuízo aí, né, nessa exploração do cognitivo, né, do conhecimento mesmo, né? Ok. Todavia, essa minha infância, por conta da estrutura que eu estava, eu era o tipo da criança que todo mundo adorava, porque eu era a criança que não questionava, né? Eu era a criança que ficava em casa quieta, brincando ali no seu espaço, de casa ia para a escola, da escola para casa, da casa para a igreja, e era esse ciclo só.
Então, na escola, por exemplo, eu não abria a boca, não questionava nada. Então, é óbvio que é uma criança que todo mundo gosta. E aí eu já deixo uma pergunta para que vocês, que trabalham com educação, pensem, né? O que a gente considera uma boa estudante, um bom estudante? Qual que é o perfil dessa pessoa? Né? Porque eu percebo que eu era considerada uma boa estudante porque eu não questionava, não abria a boca. Eu era uma pessoa que ninguém percebia. E aí é claro que todo mundo vai gostar de você quando ninguém te vê. Né? Só que aí a gente é ser vivo, né? A gente não é pedra que nasce de um jeito e vai morrer do mesmo. A gente vai passando por processos. Desde das minhas primeiras memórias, eu entendo que meu corpo ele vai escapando de alguns parâmetros do que era colocado como normal. Então eu ouvia muito, né, que eu tinha que falar como um homem, que eu tinha que sentar igual o homem, que eu tinha que brincar igual os meninos brincavam. Eram coisas assim ditas repetidamente. Então, por exemplo, se eu ia brincar com boneca, não podia, né, porque isso não era brincadeira de meninos. E esse não poder, gente, nunca é dito de uma forma sutil, que explica o porquê que não pode. É sempre de uma forma rude, né? De uma forma que não tem explicação. E aí você fica vazia de sentido, né? Você só tem a proibição. E aí é isso, você vai ouvindo dentro da sua casa, na rua, na escola, e aí você percebe que o seu corpo, né, você nem sabe exatamente o que você é, mas você já percebe que o seu corpo ele vai causando ali alguns ruídos. Mas eu era criança quieta, que não questionava, estava tudo certo. De repente, para quem já leu o Kafka, tem um livrinho que eu amo, e não é à toa também, que chama A Metamorfose. Né? E aí é um ser lá que depois ele vai passar por um processo de metamorfose e ele vira um inseto, ele vira um bicho. E no livro, eu não vou dar spoiler, mas ele vai contar, né, a trajetória dessa relação desse bicho na casa. Né? E aí, por que eu me identifico tanto com esse livro do Kafka? Né? E não é Kafka, é Kafka. O ex-ministro da Educação, ele acho que não leu. Enfim, acontece, né? Só não pode acontecer quando você vai trabalhar com educação, aí é um problema. Se você não conhece, não fale, melhor. Mas, enfim, a gente está num momento bem complicado, né? E aí, por que eu me identifico tanto com isso? Né? Porque eu percebo que quando a adolescência vai chegando, os meus marcadores eles vão ficando mais evidentes ainda. Então, esse corpo que não é heterossexual, que tem um gênero super borrado, né? Ele vai ficando mais e mais marcado. E aí, da criança que todo mundo queria ter perto, vou virando. Eu não vou usar o bicho do Kafka, eu vou usar a bicha do Kafka, né? Foi isso. De repente, eu virei a bicha do Kafka, né? Era o corpo que as pessoas elas não queriam mais ter perto, que elas queriam repelir, como a gente faz com insetos, né, que a gente não gosta muito. Então, a gente quer repelir. É essa relação que descreve melhor, né, a situação. Então, na minha casa, o meu corpo ele vai se tornando um problema, nas ruas também, na escola também. Junto com isso, com esses marcadores, né, que escapam do meu poder de escolha, porque, né, eu não me lembro de um momento que eu falei, eu vou escolher, agora eu posso ser hétero, agora não. Não passei por isso, né? Não é assim que funciona. Junto com tudo isso, começaram a aparecer as modificações corporais. Então, lá na década de 90, eu começo a usar o piercing, né? E era um momento que o piercing estava chegando aqui no Brasil, então ninguém tinha muita informação. Eu lembro que eu andava na rua, para vocês entenderem a situação, né? Não que hoje mudou tanto, mas mudou um pouco, já é algo significativo. Eu andava na rua com um piercing só no lábio, e as pessoas se benziam quando me via, né? Era esse tipo de coisa. O ônibus lotado, ter um lugar vago do meu lado e ninguém sentar, assim, porque né, é o asco mesmo, né? Enfim, então, esses marcadores começam a ficar fortes. Na escola, o meu corpo que passava despercebido, ele começa a ser violentado no sentido simbólico, né? No sentido psicológico também.
o tempo inteiro eu começo a ter sinais de que aquele corpo ele não poderia estar ali. Então eu penso em parar de estudar. Né? Eu trabalhava de manhã, eu ia para a escola à noite, para ainda ficar com medo de ocupar aquele lugar, e aí eu falei, não preciso passar por isso, eu vou trabalhar, né? Naquela época não tinha muita intenção de faculdade, não é como hoje, né? Família pobre, de periferia, não tinha, a ideia era você trabalhar, estudar para ter um trabalho e é isso, vai ser feliz, né? Não tinha essa ideia de vai para a faculdade, vai fazer mestrado, nada disso, né? Não tinha essa discussão. Então, a ideia era fazer o ensino básico, trabalhar e ser feliz. E eu já pensei, então, já estou com trabalho, paro de estudar e vou ser feliz, vou sair pelo menos desse lugar que me coloca em risco, né? Só que aí, na minha casa, embora tivesse todo esse discurso religioso fundamentalista, a ideia da formação básica ela era muito forte, principalmente pela minha mãe. Então, quando eu trouxe a ideia de desistir, ela não deixou. Ela foi uma pessoa que segurou, assim, falou, não vai, você vai terminar os estudos, né? E eu não pude, e olha como a gente vai entrando na perversidade do sistema, né? Eu sofri ali na escola uma violência que eu entendia, né? Porque eram os discursos LGBTfóbicos, né? Que as pessoas dizem, e fazem questão de dizer em voz alta para que você saiba que elas estão incomodadas, né? Eu fui pedir ajuda na escola, para a direção da escola na época, e aí a diretora da escola virou para mim e falou assim, olha como você tá. Então, assim, você tem que tirar os seus piercings, mudar de roupa, se comportar de outro jeito, e aí você não vai sofrer violência nenhuma aqui. Ela projetou para mim a culpa, né, da violência que eu estava sofrendo. Ela não me ofereceu suporte, ela falou assim, você que lute, muda aí. Na minha casa, por sua vez, eu não podia chegar e falar assim, olha, está acontecendo isso, eles estão me chamando de viado, eles estão me acompanhando na hora do intervalo, na hora que eu saio, e a escola é próxima, né? Eu tenho medo, porque eu não sei até que nível isso pode chegar, se é só uma ameaça falada, se isso vai se tornar uma agressão física. Eu não podia ter esse discurso em casa, porque aí eu sofreria uma segunda violência. Porque eu cresci ouvindo que pessoas LGBTQIA+, eram pessoas ruins, que eu tinha que muita distância. Então, como que eu ia pedir ajuda? Não tinha espaço para pedir ajuda. Né? Eu só conseguia falar que eu precisava parar de estudar. Parar de estudar. Na época, esse processo de mudança de escola era bem burocrático, já estava terminando, já era o colegial, né, hoje o ensino médio, eu falei, ok, vamos terminar isso aqui. Eu me fantasiei, eu costumo dizer, né, que eu me fantasiava de gente normal, então eu colocava ali um jeans básico, um camisetão, né, e ia, assim, para aguentar. E faltava muito, né, então, assim, o meu colegial, ele foi bem, assim, picado também, mas foi a forma que eu encontrei para sobreviver a essa experiência. E é uma pena, porque, assim, embora a minha experiência seja muito, muito ruim, e eu conto isso para vocês, e eu adoraria não estar contando isso para vocês, eu queria estar falando, sei lá, de outras coisas que eu já fiz na minha vida. Mas eu preciso contar essa passagem, porque, embora isso tenha acontecido lá na década de 90, em 2020 isso não acabou. Né? Para quem está na escola hoje em dia, houve relatos iguais até hoje. Né? Então, assim, eu preciso ainda retomar para essa história, embora, né, não seja uma história legal, para ver que se um dia, né, por meio de conversas, de formações, de deformações, a gente consiga ir mudando a nossa relação com esse sistema. Né? E, de novo, embora a minha história não seja legal, tem um monte de gente que não está mais com vida para contar a história. Entende o peso da situação? O índice de suicídio na população LGBTQIA+, é altíssimo. Né? A gente está no último dia de setembro, a gente está no mês de setembro amarelo, né? E aí a gente pensa no suicídio, e assim como a gente pensa na diversidade, a gente não pensa nas causas. Parece que as pessoas elas morrem porque, cansei, vou morrer. E não, né? As pessoas elas morrem porque elas não têm dignidade. A gente pensa em LGBTfobia, né? Morreu de LGBTfobia, e já pensa no crime, que alguém foi lá e matou. E nunca coloca nessa conta a omissão do Estado, a negligência. A gente não coloca na conta. E é urgente que a gente coloque isso. A gente não coloca nessa conta que a educação, hoje, ela está completamente despreparada para lidar com essa questão. As escolas elas não estão preparadas, e eu falo isso de dentro de uma escola, eu percebo a dificuldade que é levar essa discussão para lá, né? E o risco que é também levar, porque não é só levar,
Porque a qualquer momento, ao levar isso para dentro de uma escola, eu posso ter a minha imagem exposta numa rede social por algum fascista e sofrer aí um apedrejamento virtual, e que a gente já sabe que, de repente, não é só virtual. Então, assim, é um risco. Percebe a gravidade? Então, a gente que está com essa preocupação em educação, e pensar que a educação é a base de tudo, para que a gente consiga vislumbrar um futuro possível, e está tão difícil, né, gente? Mas a gente precisa vislumbrar esse futuro, a gente precisa se debruçar, voltar para a educação e repensar o que a gente está vivendo. Né? É um exercício que não é fácil, é dolorido muitas vezes, né? Mas ele precisa acontecer, ele precisa acontecer. Então, quando eu agradeço lá no início pelo convite, pelo espaço, eu entendo também todos os desafios que é para uma faculdade levar essa pauta. Né? E perceba, a gente não está falando de nada, a ideia aqui, a gente está distante, né? Eu costumo brincar quando eu vou dar aula presencial, é que eu espirro. E aí, não é Covid, né? É o vírus gay, é o vírus travesti. Então, eu espirro, sai 3 sapatão, 4 viadinhos, 5 travestis. As pessoas acham que é assim que funciona, né? Que é contágio. Não é assim. Quando a gente quer levar essas discussões para os espaços educacionais, seja o básico, seja o superior, né? A ideia é refletir sobre tudo isso de uma forma de trabalhar, mas assim, com vontade de não deixar mais ninguém de fora. A gente tem deixado muita gente de fora por muito tempo. Né? Então, não é convencer ninguém de nada, não é doutrinar ninguém a nada, é mostrar assim, pessoal, a gente tem um grupo de pessoas que deveria estar aqui e que não está. Né? E a gente precisa mudar isso. Por que é importante que está? Porque quando a gente pensa, ué, onde que estão essas pessoas que elas não estão aqui? E aí a gente começa a procurar onde elas estão, a gente vai achando o quê? Genocídios ainda, né? Exploração, assassinatos, violências, abusos em drogas, né? E aí eu não estou falando nem no campo, né? Não é um discurso moralista do uso da droga, mas é o uso destrutivo da droga. A gente sabe que algumas pessoas, por não terem a dignidade básica oferecida, o que elas podem esperar? Quando a sociedade já diz para ela, né, tipo, olha, para gente como você, a gente não tem nada para oferecer. Né? Então, você que se vira aí para dar conta de existir aqui. Né? Então, quando a gente não oferece nada, fica complicado. Né? A gente precisa pensar que tratar tudo isso dentro do campo de educação é tratar de dignidade. É lindo quando a gente vai para documentos, né? A gente vai para a LDB, a gente vai para a Constituição de 88, a gente vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É lindo, né? A gente lê o documento lá, né? A gente fala, nossa, que maravilha! No papel. Né? No papel, é incrível, e é importante que a gente tenha isso no papel. Mas quando que isso vai se concretizar na prática? Né? E aí, esse é o convite, para que a gente comece a tirar as coisas que já estão no papel. O pessoal fica falando, né, a gente precisa de leis mais duras, a gente precisa de punições mais severas. Não, a gente precisa, né, trabalhar com vontade para querer mudar as estruturas das coisas. Porque se de um lado, e aí a gente vai para um outro lugar, né, se de um lado a gente tem aí os grupos que estão fora, a gente tem quem se beneficia disso, e que também, historicamente, sempre se beneficiaram. Né? Porque quando que essas pessoas elas vão aprender que é preciso dividir? E que quando as pessoas chegam, elas não perdem o que elas já têm. Mas que outras pessoas também, quem sabe, vão poder ter alguma coisa. E vão pensar, não é nem, a gente não está nem falando de bens, a gente está falando de dignidade. Né? A gente está falando do básico para alguém existir nesse mundo, que é a dignidade. A gente tem muita, muita, muita gente sem dignidade.
Vou pegar aqui, vou trazer para a nossa conversa um trechinho de um livro que eu gosto muito, que eu imagino que vocês ou já leram, ou se não leram ainda, vão ler dentro da pedagogia, que é o Paulo Freire, o Pedagogia da Autonomia, né? É um livro muito importante, e também uma pena, né, Paulo Freire, com toda a sua contribuição para a educação, não só no Brasil, no mundo, um pensador completamente atacado, né? Eu vou ler, eu vou pedir licença para ler o trechinho, para vocês verem, assim, o que eu estou conversando com vocês agora não é nada novo, não estou nem tendo a intenção de inventar roda sobre nada. Eu vou pegar Paulo Freire, mas antes de Paulo Freire, a gente já tem uma multidão falando sobre tudo isso também. Mas, só para datar, o que eu vou ler para vocês é de 1996. E percebam a atualidade do que eu vou ler, tá? Então, ó, ele vai dizer assim, né? Não podemos escutar, sem um mínimo de reação crítica, discursos como estes. E aí ele vai elencar. O negro é geneticamente inferior ao branco. É uma pena, mas é isso o que a ciência nos diz. Em defesa da sua honra, o marido matou a mulher. O que poderíamos esperar deles? Uns baderneiros, invasores de terra? Essa gente é sempre assim. Damos-lhe os pés e logo quer as mãos. Nós já sabemos o que o povo quer e do que o povo precisa. Perguntar-lhes seria uma perda de tempo. O saber erudito a ser entregue às massas incultas é a sua salvação. A Maria é negra, mas é bondosa e competente. Esse sujeito é um bom cara. É nordestino, mas é sério e prestimoso. Você sabe com quem está falando? Que vergonha! Homem se casar com homem, mulher se casar com mulher. É isso. Você vai se meter com gentinha e é o que dá. Quando o negro não suja na entrada, suja na saída. O governo tem que investir mesmo nas áreas onde mora gente que paga imposto. Você não precisa pensar. Vote em fulano que pensa por você. Você, desempregado, seja grato. Vote em quem ajudou você. Vote em fulano de tal. Está se vendo pela cara que se trata de gente fina, de trato, que tomou chá em pequeno e não é um pé rapado qualquer. O professor falou sobre a Inconfidência Mineira. O Brasil foi descoberto por Cabral. Então, de novo, né? Paulo Freire vai falar para a gente que a gente nunca pode ouvir discursos assim e simplesmente falar, ok, tá tudo bem, e seguir com a vida. Quando a gente se depara com discursos assim, a gente está se deparando com estruturas de extermínio, né, de pessoas. Então, a gente não pode olhar para isso de uma forma tranquila, confortável, de que, é só um comentário, né, liberdade de expressão. Não. Né? Essas ideias todas, percebam, né, a gente tem até dito isso, né? Em defesa da sua honra, o marido matou a mulher. Então, não é uma suposição. Né? Ele já está afirmando. São frases que vão colaborando com o extermínio de pessoas. Quando a gente se depara com pensamentos assim, a gente precisa começar a questionar. E aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a questionar, lembra que eu falei que eu era criança, que todo mundo gostava de ter perto quando eu não falava? E quando a gente começa a questionar o mundo tal qual ele está configurado, a gente começa a ser a pessoa chata, né? A pessoa que está procurando pelo em ovo, né? O mimimi, né? O politicamente correto. E perceba, a gente está falando de novo, eu vou repetir inúmeras vezes, a gente está falando de trabalhar no mundo, né? Não só estar com vida no mundo, mas usar essa vida para também fazer pulsão de vida, trazer pulsão de vida num sistema de morte.
certo? Então, é isso que a gente precisa pensar. A gente ouviu por muito tempo tudo isso e normalizou. A gente achava que era natural esse tipo de pensamento, né? A gente não questionava, a gente se omitia, a gente se calava. E a gente chegou num grau de situação que é isso, ou a gente muda, ou o nosso tempo, e eu estou falando não só o nosso tempo, mas das gerações que inclusive estão nascendo agora, é muito curto nesse mundo. A gente está destruindo o planeta. Não só as vidas das pessoas que a gente considera diferente, mas de tudo. Né? A gente está nesse momento agora. Então a gente precisa, novamente, voltar para a educação com muita, assim, paciência, resiliência e um olhar muito sensível e muito crítico para começar a possibilitar alterações. Vou avançar um pouquinho na discussão para depois a gente começar a conversar, abrir para as perguntas, que aí eu acho que também essa troca enriquece mais o encontro. Contei para vocês da escola, né, dessa escola que me fez querer parar de estudar. Saí da escola e aí, né, me formei, consegui, e fui fazer aí a minha deformação por fora. Eu costumo dizer que eu fui para o mundo me deformar. Eu fui para a faculdade muito tarde, como se tivesse um tempo certo para fazer faculdade. A gente sempre fica nessa lógica, né? Até para fazer faculdade tem um tempo certo. Se você tem certa idade, já não pode mais fazer. Uma órfã. Né? Enquanto a gente está com vida, a gente pode fazer o que a gente quiser, inclusive faculdade. Né? Eu adoro contar que minha mãe ela foi tirar carta depois dos 60. E é lindo, porque minha mãe ela tem o primário só. Pensa, né, depois dos 60, ela tem uma história e fala, eu posso dirigir também. Né, uma mulher de um outro tempo, de um outro sistema, de configuração de sistema, e acho incrível. Então é isso, a gente pode o que a gente quiser. Né? Ok, e aí nesse meu processo de deformação eu fui estudar por fora, eu fui viver algumas coisas, né, que para mim também são importantes. Fui construindo uma rede. Então, se na minha casa não tinha o suporte, na sociedade também não, eu fui encontrando pessoas que eu costumo dizer monstruosas, como eu. E eu uso a palavra do monstro como essa grande alegoria, como uma forma de empoderamento também. Né? Não é problema algum quando as pessoas falam, nossa, mas parece um monstro. Eu amo, inclusive. Pode falar mesmo, é isso mesmo. Né? É um monstro, é um grande híbrido, é um grande borrão. E é isso, eu fui me deformar para me construir enquanto isso, né? Porque na minha educação básica eu não tinha essa estrutura. E aí a vida dá, né? A vida começa a te dar essa estrutura. Bom, o meu objetivo começou a ser o quê? Trabalhar com arte. Começou a ser isso. E aí eu fui estudar moda, eu fui por esse caminho, e aí o meu objetivo era me formar em moda e ir para essa história, né? E tinha uma coisa também de deslumbre, né? Que a moda é esse lugar de deslumbre, bem equivocado. Que eu falo equívoco porque a moda sustenta o trabalho semi-análogo à escravidão, né? Inclusive aqui em São Paulo. Então, não é esse lugar apenas de desbunde, é também de exploração da vida humana. Mas na minha inocência, né, eu cheguei na faculdade de moda achando que seria isso. E aí começam os outros problemas, né? O curso de moda é caríssimo, não consegui sustentar. E aí eu tranco o meu curso e vou, depois de um tempo, né, fazer a minha graduação em História. Por que eu fui para a História? Porque quando eu comecei a estudar moda, arte, a história da arte foi um grande campo que me interessou. E perceba, eu não pensava nessa época em ir para a educação. Não é aquela coisa que as pessoas dizem que nasceu sabendo que seriam educadoras, né? Eu nasci sabendo, da barriga da minha mãe eu já tinha um giz na mão. Não é meu caso, né? Os meus objetivos eram outros, até porque a educação, o final dela foi essa experiência traumática. Então, como que você vai querer estar num lugar que foi um trauma para você? Né? Então, não tinha esse ideal, assim. Quando eu chego na história, gente, a minha cabeça, que já era bagunçada, né? Eu sempre tive um olhar bem crítico para a sociedade, ela vai assim, bluff, explode. Foi um grande encontro, e eu comecei a perceber que a educação ela poderia ser um campo. Tudo isso que eu falei para vocês no início, desse desejo de trabalhar com vontade para transformar as coisas como elas estão,
colaborar com outras possibilidades, a construção de outras narrativas. Isso começou a me interessar. E aí eu fui fazer o meu estágio, comecei a me interessar. Quando eu entrei mesmo na sala de aula, outra experiência traumática, né? Porque eu entro agora, depois do ano 2000, 2013, né? Começo a voltar para a escola, e aí a escola já era outra coisa do meu tempo de estudar, né? Então, perceba, a gente está falando de discência, né? Do meu tempo de estudante, a gente falou agora de docência, a gente está entrando na docência. Então, assim, para mim foi um choque. Eu moro na periferia, uma periferia da periferia aqui de Osasco, e é uma escola com histórico bem pesado de violência, e foi um choque, e aí, assim, eu contei, falei, acho que não vou dar conta. Insisti, e fui. Nesse processo eu fiz o concurso público, passei, na hora de escolher a escola que eu iria trabalhar, eu escolhi voltar para a escola que eu estudei, a escola do trauma. Né? Eu decidi que era para lá que eu voltaria. E retornei. E aí tem a ideia dos monstros. De novo, o monstro. O monstro é essa figura que sempre retorna. Né? Então, eu retornei. Só que esse meu retorno já não é mais dessa figura que antes ela não tinha um repertório de autodefesa, de conhecimento, da malícia da existência, né? Porque as pessoas que são dissidentes, elas precisam de malícia para existir, senão elas morrem. Ontem a gente estava no encontro que a gente estava discutindo exatamente isso, que quando a gente pensa nas pessoas dissidentes, nós falamos, mas você é muito agressiva, muito violenta. E aí tinha uma palestrante, né, que é trans, e ela estava falando, meu amor, se eu não for assim, eu morro. Eu morro. Porque se eu estiver, né, trabalhando na esquina com o meu salto e eu não for, no mínimo, agressiva na minha postura, na forma que eu lido com esse espaço, eu não sobrevivo. Né? Então, é isso. Então, a gente começa a elaborar tudo isso, e aí eu retorno. A minha intenção era retornar também, já com esse repertório, e com essas ideias todas, mas ok, então é possível traçar aí uma outra educação, né? E, de novo, não estou inventando roda, né? Eu estou voltando para todo mundo que já pensou educação de uma forma aí que seja minimamente humana e digna, que é uma educação que ela não seja autoritária, que ela seja democrática, que ela pense em quem está dentro e como que está dentro, mas que ela pense também em quem está fora e por que está fora. E, no meu lugar de dissidente, eu tenho que pensar também por que isso não tem mais professoras como eu nas escolas. Por que o meu corpo, quando chega, por exemplo, numa diretoria de ensino, é quase um evento? Né? Porque é isso, né? Não passa, não é um corpo que passa assim, tipo, tranquilamente, causa ruído, né? Quando será que vão chegar esses outros corpos para ocupar esses lugares também? Quando a gente vai se dar conta? Então, tudo isso, né? Eu fui juntando essas elaborações para começar o meu trabalho lá, junto com essas minhas experiências de formação, universidade, e deformação, rua, que é a sobrevivência. Junto tudo isso e vou elaborar. Aí, assim, eu conto com um fator que é sorte. Por que sorte? Quando eu retorno para essa escola, eu me deparo com um diretor que também está com outra cabeça para a educação. Por que é um outro diretor com outra cabeça? Quando eu estudava, quando eu era discente, quando eu era estudante, o diretor da escola, ele andava armado na escola. Né? E ele não fazia questão de esconder, ele fazia questão de mostrar que estava armado. A escola, né, o nome da escola é de um senhor, né, do direito, que já está falecido, obviamente, e que ele foi favorável ao regime da ditadura militar, assim como o diretor da escola. Então, por exemplo, os casos de estudantes que eram agredidos nessa escola são incontáveis. Ao mesmo tempo, olha como a gente vive num sistema muito, né, pesado. Esse diretor, que era ligado com a ditadura militar,
que era autoritário, que andava armado, que batia em estudantes, que ameaçava estudantes, ele é um mito. Todo mundo fala dele aqui na Quebrada como a pessoa que mudou a educação, que colocava ordem na educação. A gente tem uma ideia ainda muito colonizadora de que ordem é autoritarismo, que é violência, que é grito, que é arma. E não é, gente. Se isso resolvesse os problemas, a gente estaria hoje num paraíso, com unicórnios, arco-íris e todo mundo com vestidinho branco cantando, sei lá, né, alguma musiquinha bonitinha. Mas não é essa, a gente não vive isso, porque, né, a gente viveu a experiência do autoritarismo declarado e a gente segue vivendo ele tranquilamente. Esse saudosismo que a gente tem é sequela disso. Quando eu retorno, já não há essa mentalidade mais. Então, já há um espaço para diálogo, já é um espaço para pensar as diferenças, e aí isso já é um grande divisor. Por que eu falo que é um fator de sorte? Porque eu sei que não é todas as escolas que têm esse tipo de mentalidade hoje, 2020. Não é. Eu converso com várias amigas e amigos professores que falam que tentam colocar essas discussões e são, né, silenciadas, não conseguem. Vamos fazer uma roda de conversa sobre diversidade, vamos falar sobre racismo fora do Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre o genocídio da população negra. Ai, não, melhor esperar o Dia da Consciência Negra. Vamos falar de diversidade. Ah, não, essa pauta não é tão importante. A gente tem que falar de português e matemática. Gente, a galera está morrendo. Como que a gente vai falar em português e matemática se a galera está morrendo? Está morrendo na rua e está morrendo de novo por negligência. Como que uma criança vai aprender português e matemática se na casa dela está sendo espancada? Se ela está sendo abusada sexualmente? Percebe? E as escolas ainda estão fechadas para discutir isso, porque acha que é errado. Né? Não tem uma outra justificativa. Falar que não é importante, com todos os dados e mapas de violências que são produzidos periodicamente, gente, me desculpa, não sustenta. Então, ou há uma má vontade, ou há a intenção de colaborar com o sistema de necropolítica, ou há o descaso completo total, com base num egoísmo hediondo. Porque, assim, a gente está falando de coisas que não é de agora. Né? A gente está falando de situações aí, ó, de muito tempo. Então, eu dei essa sorte. Né? E com essa sorte, eu consegui construir ali um trabalho que vai pensando tudo isso. Quando eu falo para vocês de crianças que são abusadas sexualmente, que são agredidas, é essa a realidade, né? O título da nossa conversa também era Pedagogia do Esquisito, né? Eu acho que a gente só precisa dar um recado antes. Deixa eu só ver com a Vanessa se ela quer dar um recado. Aí eu falo da Pedagogia do Esquisito e a gente abre para conversar, tudo bem? Vanessa, você quer dar um recado agora? Oi, Tê. Quero sim, tá? Mas quem vai dar o recado, na verdade, é a Thaís. Ela vai entrar aqui para dar uma palavrinha com vocês. Tá bom, obrigado. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Sou a consultora Thaís e faço parte do setor do relacionamento da Faculdade FAEP. Nossa faculdade está localizada em São Paulo. Temos cursos de graduações na modalidade presencial e EAD, somos nota 4 no MEC, e para quem já possui uma formação, também temos cursos de pós-graduação, MBA, segunda licenciatura e entre outros cursos também. Nós temos também nossos cursos gratuitos da Alpha Channel, tá? Irei disponibilizar no chat os links referentes aos nossos cursos e o meu contato de WhatsApp. Caso tenham interesse em algum curso, alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? E pode contar comigo para o que precisar, tá bom? Boa live para vocês, tudo de bom, um abraço. Obrigada, Thaís. De nada. Vamos voltar aqui. Então, gente, eu falei que ia contar um pouquinho da Pedagogia do Esquisito.
Por conta, então, de tudo isso que eu venho vivendo e que eu estou contando aqui para vocês, assim, um grande resumo para dar conta do tempo e a gente conseguir conversar, eu venho elaborando essa ideia da pedagogia do esquisito. O que seria isso exatamente? Né? São algumas ideias. Primeiro, né, a pedagogia do esquisito ela não está escrita, ela não é ainda uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, eu não sei se um dia será, mas é uma experiência que está sendo vivenciada. Pode ser que em algum momento seja um livro, não sei. O que isso vai se tornar? Mas é algo que eu tenho nomeado e vivido e levado essas discussões para o espaço formal da educação e para os espaços de deformações também. Tá? Quais são aí as premissas do que isso, disso que eu venho chamando de pedagogia do esquisito? Primeiro ponto, vai estar fortemente debruçado nessa ideia das pessoas dissidentes chegando na educação. Isso é um movimento novo. Né? Quando a gente olha para a história da educação, a gente não tinha essa diversidade de corpos ocupando esses espaços. Né? E a gente começa a ver esse movimento. Então, hoje a gente tem um maior número, e eu espero que isso cresça cada vez mais, de professores e professoras negros, professores e professoras indígenas, professores e professoras com deficiência, professores e professoras LGBTQIA+, e professoras e professoras freaks, que aí é dentro desse lugar das modificações corporais. Esse é um movimento crescente e novo. Então, é a dissidência chegando. Tá? Por que é importante que essa dissidência chegue? Porque ela leva um outro tipo de experiência, é um outro tipo de narrativa que está muito ligado com a sobrevivência, disso que é o que a gente conversou anteriormente, que é esse lugar da dissidência ter o tempo inteiro de que ficar lutando para existir. E isso na educação, levar isso para o campo da educação é muito poderoso. Porque você não vai lá levar num lugar assim, eu vou ler para vocês agora, então a fulana de tal, ela vivia uma situação. Não, eu estou contando para vocês o que eu vivi, né? Então é a minha experiência, a minha biografia, e estou falando para vocês, olha, eu vivi isso lá na década de 90, mas em 2020 não mudou. Então, eu tenho a crença que essas intervenções, essas interferências, esses ruídos, eles vão sendo mais potencializados. Tá? A pedagogia do esquisito também ela vai estar debruçada em um texto, é um texto que eu publiquei em 2015, que se chama Manifesto Freak. Para quem quiser ler, como que a gente pode fazer? Eu posso, acho que a produção tem o e-mail de todo mundo, eu mando o link, e aí todo mundo consegue ler tranquilamente, está disponível online, tá? É um texto muito importante também para pensar as dissidências todas. O Manifesto Freak não é sobre uma realidade que já existe, é um convite para a gente construir um outro contexto possível. Então, perceba, né? São convites para construção, para construções, para destruições também, né? Porque algumas coisas elas precisam ser destruídas. E aí, gente, a gente não pode cair, e a pedagogia do esquisito tem esse cuidado, não pode cair no mito da representatividade. A representatividade, ela é muito importante, muito importante. Só que ela sozinha não basta. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Do que adiantaria uma pessoa, né, com esse perfil que eu tenho, chegar na educação e não ter nenhuma proposta de intervenção nessa educação? Eu chegar lá e produzir lógicas de autoritarismo, de opressão e de violência. Faria sentido? Não. Não teria nenhum benefício eu chegar em algum lugar para produzir lógicas que desumanizam pessoas. Eu estou dando um exemplo aleatório, que foi esse meu, mas a gente tem exemplos concretos. Né? A gente tem muitos exemplos concretos. 2020 é um ano que a gente está aprendendo muito as duras penas, né? Então, o que a gente tem visto, né? A gente tem visto pessoas negras que vão ocupar lugares importantes,
na sociedade, mas que não apenas não vão elaborar um trabalho importante para pensar a população negra, como vai pensar propostas que vão contra a população negra, que vão dizer que racismo não existe, que é vitimismo, né? Ou seja, é um problema. Eu estou dando o exemplo da população negra, mas não é só a população negra. A gente tem vários exemplos de pessoas LGBTQIA+, também, que vão, né, ocupar lugares e que vão construir ideias que vão contra a comunidade LGBTQIA+. A gente tem, assim, essa deformidade em existência. Então, a representatividade por si não basta. A gente precisa ocupar os lugares, mas levando propostas que pensem o coletivo e que, né, proponham mudanças radicais no sentido de ir na raiz dos problemas, né, de que a gente sofre, que a gente morre, e que a gente não tem tranquilidade, né? Então, a pedagogia do esquisito, ela vai estar dentro desse panorama todo. Práticas possíveis, inúmeras. A mais fácil, diálogo. É você entrar numa sala de aula e entender que você ali é apenas uma parte da sala de aula, e que você não é a parte fundamental da sala de aula, que você não é melhor que ninguém naquela sala de aula, que você está ali para ensinar, mas você está ali muito mais para aprender, né? É subverter essa lógica de hierarquias e escutar. A gente precisa, urgentemente, mais do que aprender a falar, a gente precisa escutar. E não há educação sem... Porque a gente pensa alguns modelos de educação, a gente não vive diálogo, a gente vive monólogos autoritários ainda, né? Então, perceba, a gente pensa a pedagogia do esquisito como algo muito... Nossa, mas aí eu vou ter que ir vestida de unicórnio da aula, eu tenho que pintar meu cabelo de roxo. Não, né? Não é nada disso. A gente pode ir para o básico. A gente não tem o básico ainda. Então a gente vai para o básico, consolida o básico e depois vai criando outras coisas. A gente precisa criar muitas coisas na educação básica, principalmente, né? A nossa educação básica, ela é sucateada. Como eu falei para vocês, conforme esse trabalho ele vai acontecendo, que é um trabalho que está levando como base o diálogo, uma abertura humana, né, de entender que existe essa possibilidade humana de relação, que não são números, né? Quem tratava as pessoas como números eram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Lá as pessoas elas perdiam o nome, né? E eram marcadas na pele com um número. Será que a gente também não está olhando para as pessoas como um número? Pensa, olha a relação, né? Quando a gente trata alguém como um número, a gente está dialogando em sintonia com uma marca horrorosa da nossa história, né? Então a gente precisa olhar para as pessoas, não importa quantas seja, pode ser 5, 100, 10, 15, mas a gente tem que olhar assim, com um olhar de ser humano, assim, com vontade de desenvolver uma relação. E nem sempre isso vai ser recíproco, porque algumas pessoas já estão tão machucadas que elas nem conseguem estabelecer essa relação. Mas nós, enquanto educadoras, educadores, temos a obrigação moral de possibilitar esse tipo de espaço, esse tipo de acolhimento, né? A gente tem essa obrigação. Mas vai falar, não, a minha obrigação é ensinar português e matemática. Eu sinto muito, não é só isso. Você não vai ensinar português e matemática para uma criança que ela é espancada em casa, que ela passa fome, que ela foi abusada sexualmente, que ela não pode pedir ajuda em casa porque o abuso aconteceu dentro de casa, que ela sofre LGBTfobia, que ela está com distúrbio alimentar. Você não vai ensinar matemática para essa criança. Então, se você conversa, há a chance de criar redes de proteção, redes de ajuda, de colaboração, e aí talvez essa criança comece também a aprender português e matemática. Mas perceba, para chegar lá, a gente precisa o básico, oferecer o básico, né? E aí, só para finalizar então a fala e a gente conversar, a pedagogia do esquisito ela vai atuar nesse sentido, que é
produzir marcas de afeto, ao passo que vai ressignificar as marcas das outras dores, das agressões, das desumanizações. Então, é pegar essas experiências doloridas e falar assim, olha, a gente pode ressignificar isso e as coisas podem melhorar. Essa seria a premissa da pedagogia do esquisito. Eu estou vivendo ela ainda, vocês estão fazendo parte dessa vivência também. Não sei o que ela irá virar, se vai virar alguma coisa, ela já é alguma coisa, está tudo bem. Né? E aí eu espero que enfim, essas experiências, informações que eu fui passando, elas façam algum sentido para vocês em algum momento, e se não fizer sentido agora, está tudo bem também, mas que vocês pensem, né? Dediquem um tempo para pensar. Se vocês estiverem na sala de aula, visitarem a sala de aula, olhem para isso, olhem para quem está lá, como que está lá, para quem não está lá, por que não está lá? Acho que é sempre um exercício. A gente poderia fazer isso aqui agora até, né? Olhar, dar uma passada no chat, quem está participando e tal. É um exercício que a gente tem que fazer quando a gente vai nos lugares, olhar quem que está lá com a gente. É comum que alguns lugares que a gente vai, né? É aquela multidão de gente branca, cis, heterossexual, sem deficiência, sempre elas falando para elas, né? Como se o mundo fosse só isso. E elas não se dão nem o trabalho de pensar, tá faltando alguém aqui para pensar isso com a gente. Não estão preocupadas com isso. Então, se elas não estão, a gente tem que começar a falar, opa, a gente está aqui. Nada sobre nós sem nós. Né? Isso já vem sendo dito há algum tempo. Então, essas informações eu queria trazer para vocês, e aí agora eu queria abrir para conversa. Eu não sei se no chat a gente teve uma pergunta, eu vou pedir a ajuda da produção. Se tiver alguma pergunta, alguém que vocês quiserem ler, ok. Mas quem quiser abrir o microfone também para perguntar, eu acho que tá ótimo também, a gente vai trocando, pode ser? A gente está num grupo bem grande, então acho que dá para conversar bastante aí no tempo que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Andrew escreveu uma coisa bem interessante. O Andrew, olha que sintonia, tá vendo? Você ia pedir para perguntar e eu já ia te ler. Então, meu bem, venha, abra seu microfone e venha socializar conosco. Será que ele ouviu? Pode fazer a pergunta, Andrew. Ok, tudo bem. Gente, se alguém mais tiver perguntas, questões, inquietações, incômodos, ok? Tragam para a gente pensar, para a gente trocar. Aproveitar que a gente está aqui entre educadoras, educadores, professoras, professores, pessoas interessadas em educação, em construir aí um outro mundo. Muito legal. Boa noite. Posso fazer uma pergunta, Ângelo? Pode, enquanto o Andrew se prepara, pode perguntar. Eu achei muito interessante a sua força de vontade de voltar para a escola, que você teve tantos traumas, né? Que você poderia mostrar que pode sim fazer a diferença, pode sim fazer diferente, né? Muito legal a sua atitude de voltar para essa escola e dizer assim, olha, eu venci. Por tudo que eu passei, eu não desisti de mim e não desisti das minhas intenções. E estou aqui fazendo a diferença. Parabéns, viu? Obrigada, Thaís. São vitórias, assim, obviamente individuais, pessoais, tal, mas que não são isoladas, né? Eu trago comigo uma multidão de corpos dissidentes também, né? Quando a gente morre, costumo dizer, quando a gente morre, quando a gente é assassinado, um pedaço da gente morre junto, e quando a gente conquista algumas coisas, ainda que seja
nesse lugar micro, né, é uma conquista também coletiva. E a educação, gente, ela é muito poderosa, né? Até antes de eu ocupar a escola que eu trabalho agora pelo concurso, a gente está falando de 2017. Como eu falei, né, a escola é próximo da minha casa, tem a mesma quebrada. Tá? O meu corpo, nesse espaço, ele ainda não era uma convivência tranquila. Era um corpo que passava por situações complicadas, assim, de apontamentos, risadas, comentários rudes, né? Então não era uma situação pacífica sempre, né? Era bem complicado. Xingamentos, você está indo, sei lá, para o ponto de ônibus para trabalhar, e aí você está de boa, assim, uma galera vem e te xinga, assim, do nada, você só está indo para o ponto de ônibus, sabe? É muito ruim. Quando eu vou para a educação e começo a desenvolver esse trabalho, rapidamente isso muda, né? Em questão de meses, assim. Então, aqui na quebrada, né, se antes o meu corpo ele era um problema, ele deixa de ser. Então, as pessoas, eu gosto de falar porque acho muito potente, né? Quando eu ando por aqui agora, eu ouço alguns gritos e a galera querendo sinalizar que tá me vendo. Oi, pro! Aí eu vejo a estudante, eu vejo a mãe, eu vejo a avó, o tio, o irmãozinho. Ah, você dá aula para minha irmã. Isso é muito poderoso, então perceba. A gente não está falando, é óbvio que o impacto disso é a longo prazo, mas em curto prazo já tem uma transformação muito significativa. Né? Então, a educação ela tem essa potência, e não é à toa que ela é tão atacada, historicamente atacada, e sucateada historicamente também. Porque a educação ela tem esse poder de dar libertação para as pessoas, dar consciência para as pessoas. E será que é interesse de quem está no poder que as pessoas elas tenham essa lucidez? Será? A gente percebe que não, né? Vamos lá. O Andrew conseguiu? Sim, pessoal, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, apresentar um pouco. Eu trabalho na área de educação, sou professor da Rede Estadual de São Paulo. Também estou fazendo, no momento, por enquanto, disciplina, mas futuramente um mestrado, né? E eu gosto de estudar essa área de filosofia, história, educação no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta um tanto problemática, né? Mas como o Angel, né, falou, ele conhece Paulo Freire, né? E problematizar para Paulo Freire é algo positivo, né? Isso é sinônimo de crítica. Então, mas eu me referi a problematizar no sentido pejorativo mesmo, né? Porque pode causar uma certa polêmica. E porque a resposta da pergunta que eu vou te fazer é um tanto difícil, realmente, né, e complexa para ser respondida. Que é a seguinte, o quão esses, de certa forma, movimentos políticos, embora pratiquem essa ampla divulgação sobre, inclusive na questão de currículos, atualmente, né, porque, por exemplo, não sei qual é o estado de vocês, acho que a maioria aqui, todo mundo é de São Paulo, né, houve essa nova mudança sobre o currículo paulista, que, inclusive, adicionou um projeto que é o Inova Educação, né, para a grade curricular. E isso possibilita que haja mais essa abordagem de humanização, né? Quem é professor agora deve estar sabendo essas novas disciplinas, eletivas, projeto de vida e tecnologia, que já, desde o começo, tem nas escolas de ensino integral, né? Então, mas assim, embora haja todos esses investimentos, inclusive vários movimentos políticos, inclusive representantes políticos propriamente, que defendam isso, por exemplo, o que costumeiramente as pessoas dizem de esquerda, né? Defendam tanto essas ideias, essa perspectiva esquerdista, digamos assim, né? Inclusive várias pessoas criticam ou apoiam, pedagogia Paulo Freire, a melhor, a ideal para renovar o Brasil, etc. e tal. Porque isso, de certa maneira, adaptando a versão brasileira, é um tanto atrasado ainda para nós, né? Porque os nossos próprios representantes, ou seja, eles, de certa forma, nos dominam ainda assim. Porque o discurso contradiz as suas práticas, né? Tanto que você mesmo falou, a educação está escateada. Então, por que a gente tem muitas dessas ideias, inclusive na academia, né? Essa nova... nós, como professores, né, a gente tem muito nos cursos de licenciatura, essa divulgação massiva,
com esse pensamento, né, renovador. Mas ainda assim está sendo muito difícil, né? Será que tem que partir de cima para baixo? Porque assim, o ideal é que a manifestação inicial, a renovação, a partir do povo, né? E o povo, assim, ir elegendo seus próprios representantes. O quão difícil você acha que é isso ainda no Brasil? Você acha que vai demorar muito tempo, décadas, para que realmente a gente conquiste essas coisas mais justas para estabelecermos um convívio, uma harmonia social? Você acha que vai demorar mais? Justamente porque, todo mundo reclama aqui, né, de político, né? Ninguém tem dúvida aqui que a política no Brasil está, desde o âmbito municipal, estadual, federal, a gente sabe de prefeito, vereador, enfim, salários, um monte de coisa que... Como que a gente vai se relacionar com isso? Porque o nosso trabalho a gente está fazendo aqui embaixo, na base, de certa forma, né? Lutando no dia a dia. Como será que a nossa relação mais diretamente com isso? E quanto tempo você acha que vai ter maiores mudanças significativas que a gente vai almejando? Obrigada pela pergunta, pela colocação, Andrew. Quando você começou a falar, vai gerar polêmica, eu falei, gente, mas é isso, é uma reflexão e um problema que a gente precisa muito se debruçar, né? A gente não pode, né, enquanto pessoas que trabalham com educação, ou têm interesse em educação, ter medo da palavra política. Tudo na vida é político, gente, tudo, inclusive a educação. A educação, ela é política pura, pura. Então não dá para ficar naquele discurso, não, porque política eu não quero discutir, eu vou lá vai falar de política, não dá. Por que eu falo que não dá? A gente ficou muito tempo nisso, de política a gente não discute, e a gente está no lugar que a gente está agora. Né? Retrocesso. Não sou eu, The Angel, que está falando que a gente está o mundo está falando que o Brasil está no retrocesso. As estatísticas apontam que a gente está no retrocesso. A gente está vivendo um ecocídio, assim, a gente está vivendo um ecocídio. A gente está assistindo um ecocídio acontecer. Né? Enfim, então tudo isso é político e tudo isso está ligado com a educação. A pergunta, se quanto tempo isso vai demorar, as pessoas costumam dizer que eu sou otimista, tá? De uma forma macro, que atenda a maioria da população brasileira, eu acredito que algumas décadas ainda, no mínimo. No mínimo. Tá? Se a gente não mudar para ontem, se a gente, sociedade civil, né? Porque assim, né, a gente também tem que assumir as nossas dificuldades e as nossas omissões também. Enquanto a gente não assumir um compromisso, que a educação ela tem que ser prioridade, a gente vai sair do abismo que a gente está. De novo, não sou eu, cliente, que está falando. Países que estavam em abismos também investiram na educação, ou no mínimo, né, pararam para pensar o que eles queriam daqui 10 anos no campo, né, social do país, entendiam que pela educação que eles iam chegar lá onde eles queriam. Né? No país que a gente está, por exemplo, que saiu do abismo e que conseguiu avançar no campo da educação, a gente tem, por exemplo, a China, que era lá embaixo, e que entendeu que era na educação que o investimento tinha que acontecer. Olhem os dados, né, da China no campo da educação. Países que usaram a educação para pensar o futuro, Finlândia. E a Finlândia, né, é óbvio que é um outro contexto, Europa, etc, etc, etc. Mas essa transformação radical que a Finlândia viveu e vive no campo da educação, sendo hoje uma das melhores do mundo, ela é muito influenciada pelo Paulo Freire. A gente está aqui no Brasil com um problema histórico da educação. Primeiro, o descaso e o desmonte,
e o sucateamento. E que não é um problema, é um projeto. E não sou eu que estou dizendo também. Já tantas pessoas vêm dizendo isso há um bom tempo, né, que a educação no Brasil está como está, porque é um projeto político, é um projeto de poder. A gente desmonta, a gente oferece coisa para a população, quem vai ficar de fora melhor ainda, porque aí é mais fácil você dominar, você domesticar. E a palavra é essa mesmo, domesticar como bicho. Porque a mentalidade de quem está no poder é bem essa, é bem perversa mesmo. Né? Porque se não fosse perversa, a gente não teria 1% trilionário e o restante na miséria. A gente não teria gente passando fome. Eu acho um absurdo, em Osasco, na periferia, tarará, mas saber, por exemplo, na escola, chega a casa que tem criança passando fome. Aqui no bairro, sabe? Como assim? Né? Como assim? A fome está aqui, né? A gente tinha isso em lugares muito pontuais, agora a gente não tem mais isso, a fome está posta, né? E eu queria muito pegar um gancho, eu não sei nem se eu respondi, ou se eu só... na verdade, eu não vou responder também, não. Eu vou deixar o problema para a gente pensar, porque a gente não tem muita resposta, a gente tem problemas para pensar. Sim, não existe resposta absoluta para isso, é muito complexo, realmente. Muito. Eu vou pegar o Inova, gente. O Inova que o Andrew trouxe para a gente, que é esse programa que tem uma propaganda, olha, primeira linha, né? O ano passado, teve uma pressão muito forte nas escolas para que a gente fizesse um curso de formação para poder dar aula no Inova. Ou seja, né, quem não fizesse esse curso poderia não conseguir aula em 2020. Então, essa era a pressão. Todo mundo correu, foi lá fazer os cursos. Eram 3. Um para cada. Um para tecnologia, um para eletivas e um para projeto de vida. Tivemos que fazer. Um curso, gente, bem básico, tá? Não é nada assim super elaborado. Para quem fez os 3, inclusive, eu fiz os 3. Bem repetitivo, né? A gente revia muita coisa, mas a gente teve que fazer. Ok, tudo lindo, teve atribuição de aula, as pessoas pegaram. Todo mundo pegou? Não. Não tinha professores e professoras suficientes para atribuir essas disciplinas. Não tinha. Então a gente começa o ano com uma defasagem, assim, absurda. Osasco tem 50 escolas. A gente começou o ano chutando, assim, de uma forma otimista, sei lá, umas 30 tinha, assim, um pouco de professores e professoras para dar essas disciplinas. O resto não tinha. Tem escolas que ainda não tem. O que eles fizeram? Como as pessoas não tinham mais esses professores e professoras, não precisava disso para dar aula, não precisava mais. Então, qualquer pessoa que quisesse dar essas disciplinas, o curso caiu, porque, né, a urgência, a realidade é outra. Entende? Então, a propaganda, quem for procurar sobre o Inova, a educação do governo de São Paulo, linda, folders bonitos, vídeos maravilhosos, a realidade é outra. Então, se precisava de formação, num outro momento já não precisa mais. Eles estão abrindo formações até hoje, já abriu outras turmas, estão abrindo, porque não tem professores e professoras suficientes para lecionar. Percebe o sucateamento? Então, você vem com uma ideia super maravilhosa, mas que ela está descolada de uma realidade completamente, e aí é isso, é mais sucateamento. Por exemplo, agora a gente vê essa pressão para o retorno das escolas durante a pandemia, as escolas estaduais, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas há uma pressão muito forte, né? Uma das justificativas do governo do estado é que as escolas elas precisam oferecer comida para as crianças, porque as crianças estão passando fome. Estão mesmo, algumas estão mesmo. E é um horror isso, é um absurdo, né? E aí ele vai na televisão, ele faz as falas bonitas, ele chora, né? Não sei se vocês já viram, mas tem isso também. A eletiva, a gente fala que é a eletiva do teatro. Eles choram e fazem todo um discurso muito bonito. Aí vem o papel, que é o documento, que é o que a gente vai se basear para poder trabalhar. A gente não pode ficar só no discurso bonito, a gente tem que se basear pelo que está documentado. No papel está escrito lá: a alimentação
Isso é público, gente, para quem quiser ver, tá? Não estou dando uma crítica descabida ao governo porque eu não gosto do governo. Não, tá lá, tá público. A alimentação, ela não pode ser manipulada. Ou seja, a alimentação é seca. A alimentação seca, gente, é bolacha. Então tem o discurso bonito, que é dar comida para as crianças. Então pensa para uma família que está passando necessidade mesmo e fala, a escola vai abrir e vai me dar comida. Eu quero ir para a escola, claro que eu quero ir para a escola. Chega na escola, você vai ganhar um pacotinho. Eu até vi um pacotinho de bolacha hoje, gente, porque para mim enfim, é um pacotinho de bolacha, assim, de maisena que vai ter, né? Então, assim, o discurso ele é muito bonito, as ideias elas são muito bonitas, mas elas estão descoladas da realidade. O retorno da escola, olha, eu já me alonguei, né? Perdão, mas só para fechar, o retorno da escola presencial agora, vou dar exemplo da minha escola, porque é pública também, e não é demérito nenhum, né? A gente não tem banheiro que funciona direito. Como que a gente vai colocar as crianças na escola sem banheiro funcionando direito? Que é o mínimo, né? Ter uma descarga que funciona direito. A gente está falando de saneamento básico, a gente está nem falando de álcool em gel, sabão, né? Não tem. O contrato da equipe de limpeza e da cozinha, ele foi fechado no começo da pandemia. Não tem mais ninguém da equipe da limpeza e nem da cozinha. A escola que eu trabalho, e eu estou indo, porque eu estou na coordenação pedagógica, sabe a escola abandonada, que fica cheia de teia de aranha, poeira, sujar, são meses sem limpeza. Então, é isso, a gente precisa debruçar com muita vontade, entender que demora décadas, mas as microações são importantíssimas e elas já estão acontecendo há muito tempo. São essas micro-revoluções que acontecem na educação pública que seguram a educação pública ainda hoje. Se não fosse isso, tudo já estaria na chão. Essa que é a real. Me alonguei, desculpa. Tem mais questões, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite. Quem vai fazer? A Gabriela? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta. Eu queria que você colocasse seu ponto de vista. Eu percebo que hoje, nas escolas é tudo muito engessado. Quando você vai lidar, passar isso para os alunos, quando você fala da diversidade, tudo. Na sua opinião, você estando dentro de uma coordenadoria hoje, como que nós, futuros pedagogos, podemos fazer isso para mudar? A gente poder passar isso que a gente hoje quer passar, quer ensinar, de uma forma que a gente não fique engessado a isso que eles fazem os professores ficar nas escolas. Porque, que nem você falou, hoje a gente tem que nos silenciar, nos calar muitas vezes, né? Como que nós, futuros pedagogos, podemos desenvolver isso? Gabriela, obrigada pela pergunta. É uma excelente pergunta. Gente, é um trabalho de formiguinha e de resistência. Tá? Eu falei para vocês que eu tive sorte na minha escola, que não é o caso de um monte de gente. Recentemente, inclusive, me convidaram para fazer uma fala numa TPC de uma escola aqui de Osasco, e foi barrado. E era uma discussão sobre criação de coletivo de estudantes nas escolas públicas. Essa discussão não é relevante. E aí barraram, porque a gente ia falar de diversidade, né? O que as futuros pedagogos podem fazer? Hackear o sistema. Levem isso de uma forma que não precisa fazer grandes anúncios. Leve numa atividade, por exemplo, eu vou fazer uma leitura, vou contar uma história. Pega uma história que leve essa discussão de alguma maneira. Tem vários livros infantis hoje, ainda bem, que estão nessa perspectiva da diversidade, né, da inclusão, da acessibilidade. São vários livros, de fato. Né? Tem vídeos também, curta-metragens que estão nessa perspectiva. No documento, coloca lá bonitinho, vamos conversar sobre não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e hackeia, né? Na hora, subverta a lógica, né?
porque senão a coisa não acontece. Infelizmente. Você pode dar sorte como eu e entrar numa escola que você vai ter essa abertura, e não só essa abertura, me incentiva para que isso aconteça. Eu fui numa escola o ano passado, me apresentar, inclusive, com um coletivo que eu trabalho na escola, que é o coletivo Olhar Mais. Inclusive, que saudade do meu coletivo. Que é um coletivo de estudantes aqui da Quebrada, né? E que a gente trabalha na perspectiva dos direitos humanos e até agora do direito dos animais também, tá entrando, né? E a gente foi para uma escola municipal, infantil, eles nos convidaram para ir lá, então a gente apresentou um pequeno trabalho de arte, bem, assim, crítico, antirracista, né, assim, bem forte, e a gente levou isso para lá, para estudantes de lá. Quando eu cheguei nessa escola, para mim, assim, foi um deleite, assim, porque vários sinais, assim, de que havia uma abertura para a discussão da diversidade, assim, cartazes, pinturas, trabalhinhos colados, né? Então, já era uma escola infantil aberta para isso. Então, imagine para as professoras, inclusive a professora que me convidou e que trabalha lá também é minha amiga de infância, tal. Para ela é uma grande sorte, mas ela já passou por escolas que essa abertura ela não acontecia, né? Então, é um trabalho de resistência, de persistência mesmo, de hackear o sistema. Nem sempre o sistema vai estar aberto. E aí a gente vai daquele jeitinho que a gente sabe muito bem e hackeia. Você não vai estar errado. Você está atendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a LDB, o currículo, a Constituição, tudo. Né? Então, assim, base você tem. Né? A gente só precisa mesmo derrubar a maior parede que a gente tem, que é a atitudinal. Né? E quando a escola não derruba isso, a gente vai faz, ups, caiu, e aí insere a discussão suavemente. Não sei se respondi, espero que tenha contribuído. Respondeu sim, perfeito. Bom, eu... É todo mundo interessado mesmo, né? Bastante. Acho que a gente tem mais um tempinho para uma última. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria só comentar uma coisa que, quando você começou a falar sobre você ter saído dessa escola e voltar, eu me vi, porque você me representou, eu fui estagiária numa escola, eu ficava com um aluno autista, e eu senti na pele ver um professor que, né, falava que ele era da igreja, e eu vi ele fazendo racismo com crianças, tratando mal, fazendo exclusão, e um dia eu quero ter a mesma coragem que você teve, é por isso que eu tenho essa sede pela educação, eu acredito na escola pública, e que naquele momento que ele me humilhou, que eu era estagiária, né, eu falei para ele, cuidado, porque um dia nós vamos sentar na mesma mesinha de café, e assim, eu acredito que as pessoas vê a diferença em você, e sabe quando você vai lutar pela educação, então elas sentem que você tem o feeling. E isso, com isso ele se sentiu ameaçado, né? Virou quase um caso de família, mas assim, a gestão da escola me apoiou. Eu não denunciei ele para a DRE, porque hoje eu estou desse lado, amanhã eu vou estar do lado de um professor, né? Mas o que fala aqui é em relação à conduta. O que eu quero ser, o que eu vou fazer. Então, por que eu estou entrando na educação? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E se fosse comigo? Então, quando você disse que as crianças passam fome, como é que a criança vai aprender matemática se ela está passando por um abuso? E acontecia isso na sala que ele estava, só que ele estava muito ocupado no celular, fazendo reforma da casa. Então, aquilo foi me dando uma indigestão. E eu estou terminando o meu curso de pedagogia esse ano com uma sede de fazer a diferença. E essa live de hoje veio só para confirmar, assim, sabe? Excelente o seu trabalho, lindo. Na hora que abriu a câmera, meu filho falou assim, por que ele tá todo pintado? Ele tem 5 anos. Eu falei, filho, é uma característica dele.
ele se sente bem assim, a gente precisa respeitar as pessoas. Aí ele, entendi. Então, eu acho que é isso. Eu adorei, parabéns por tudo. Obrigada, Aline, pela colocação, pelos parabéns. E olha que lindo, né? É uma criança questionando e aí ela já recebendo uma informação, né? É uma pessoa, é o jeito que ela se sente bem, tá tudo bem. Então, isso já vai ser um grande, né, divisor de águas aí. Infelizmente, não é isso que a gente vê frequentemente. E a educação é esse lugar, total. E quando você fala que hoje você está, né, numa situação, e é exatamente isso, na educação, as coisas elas mudam o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quem está na sala de aula, amanhã na coordenação, depois volta para a sala de aula, depois está na coordenação, vai para a DE, volta. É tudo muito frenético, né? Então, a gente tem que estabelecer outras relações, entendendo, né, que é isso, aquilo que eu falei, você entra na sala, você só é mais uma parte, você não é melhor que nada, que ninguém. Você está fazendo ali só é mais uma parte do trabalho todo que tem que acontecer. E muita força aí nessa jornada também, que seja potente e que você construa também aí trabalhos incríveis e transformadores. Gente, produção, como eu estou de tempo? Como a gente está de tempo? Só para a gente se organizar aqui nas perguntas. Por mim, eu ficaria até amanhã, mas eu sei que tem o cronograma para não atrapalhar. Eu acho que já acabou seu tempo, Ti. Acabou. Tá. Já. Gente, então, passamos do tempo um pouquinho, não tem problema, né? Para mim é sempre um prazer falar sobre educação. O Andrew tinha feito uma pergunta. Andrew, se você quiser me mandar depois, por e-mail, pelas redes sociais, a gente vai conversando, né, para poder refletir. Eu acho que é muito importante, porque é isso, a gente vai terminar o encontro aqui, mas a reflexão ela não acaba aqui. É uma reflexão que a gente vai levar para a vida. Né? A gente começa, espero que é isso, vire chavinhas em algumas pessoas para que elas comecem a olhar para o mundo de outras maneiras aí. Né? Eu queria agradecer novamente o convite da FAEP para eu estar aqui, da equipe toda, agradecer a vocês que ficaram, né, passamos um pouquinho, mas agradecer a presença, as perguntas, a paciência, e que a gente continue olhando para a educação, né, como prioridade para a nossa transformação de mundo, e que a gente consiga construir aí um mundo melhor, né, do que a gente tem vivido até aqui. Tá bom? Eu deixo um beijo grande para vocês. Até a próxima, e a gente vai se encontrando aí pelas estradas. Beijo, gente. Obrigado. Tchau.